Boa noite. Então, vamos falar hoje sobre os rios, tá? Os rios são grandes reservatórios que contribuem para a sobrevivência da vida na Terra. Eles são distribuídos, tá, de forma desigual pelo planeta, ou seja, os rios, eles não são todos iguais, existe uma diferença entre eles, tá? O que nos faz pensar na sua importância no cenário mundial, considerando que muitas sociedades ainda hoje em dia percorrem alguns quilômetros para conseguir água. Então a gente entende o seguinte, que os rios, dependendo do local, tá? E dependendo da posição, eles vão se diferenciar, tá? Agora, como que a gente define rios, tá? A definição de rios são cursos de água doce ou salobra, salina, tá? Que nasce num ponto mais elevado, o qual é chamado de nascente, e eles acabam desembocando num local mais baixo. Ou seja, para a gente definir um rio, a gente sabe que é um curso bem grande, tá? De água doce, ou pode ser uma água salobra, salina, tanto faz, tá? Que sempre vai nascer no alto, tá? Um local bem elevado e vai acabar desembocando em algum local baixo. Os rios, eles costumam desembocar no mar, tá? Isso é independente. Todo e qualquer rio, ele acaba desembocando no mar, tá? Agora, para a gente analisar um rio e o aproveitamento dele, é necessário que a gente conheça todas as partes dos rios para poder identificar, tá? Os rios, ele pode servir para várias atividades, para lazer, para consumo humano, para transporte, para abastecimento industrial, tá? Para geração de energia, entre outras, tá? Agora, os rios, existem os componentes, e os componentes dele são essencial para a gente entender, tá? Então, o que seriam os componentes do rio? Os componentes do rio são a nascente, o foz, o curso, o leito e a margem. O que seria a nascente? A nascente é a cabeceira, tá? É o local onde o rio nasce, situado sempre num ponto muito elevado, tá? De algum terreno, ou seja, é bem alto, ele nasce ali e ele vai fazendo o curso dele, tá? Então a gente sabe que a nascente é a cabeceira, é onde ele nasce. A foz ou a desembocadura é o ponto aonde o rio termina. Geralmente ele deságua no mar, tá? Ou em outros rios, mas a grande maioria é no mar. O curso do rio, tá? É todo o caminho que ele vai percorrer, tá? Da nascente até a foz. O leito, né, que é o canal, é a faixa de terra abaixo das áreas vizinhas por onde o rio corre. E tem as margens, que é aquelas faixas de terra situadas em cada lado, tá, do leito do rio. Esses são o que nós chamamos de componentes do rio, tá? Agora, os rios, eles podem ser classificados, tá? Não só podem, como devem. Agora, a classificação desses rios é que vai designar as diferenças, tá, do tipo de rio. Então, essas diferenças também, elas vai depender muito, tá, da tipologia, do local que esse rio se encontra. Nós temos rios nivais, tá? Rios nivais, geralmente, eles são abastecidos com degelo da neve, principalmente nas altas altitudes, ou seja, quando tem um rio que ele é formado, tá, pelo derretimento da neve, vem a neve, aí depois ela faz aquele degelo e forma um rio, tá? Esse rio, ele é conhecido como rio nivais. Nós temos também os rios glaciais. O que seriam os rios glaciais? Os rios glaciais são aqueles que são abastecidos pelas geleiras ou calotas polares, tá? Por meio do derretimento natural, as calotas derretem naturalmente e acaba formando o rio. Ela pode ser encontrada em áreas de frio extremo, como nos polos do planeta, ou seja, esse tipo de rio não é encontrado em qualquer lugar, tá? Tem áreas específicas. Nós temos os rios que são chamados de rios pluviais. O que seriam rios pluviais? Rios pluviais são abastecidos com a água da chuva, tá? É o mais comum, né, que a gente encontra no mundo.
Então, esse rio ele é totalmente abastecido pela chuva. Agora, os rios, eles também, são classificados de acordo com a quantidade de água. Ou seja, segundo a quantidade de água que esses rios se formam, eles são classificados também diferentemente, tá? Por exemplo, o rio perenes. O que seriam rios perenes? São aqueles rios que correm o ano inteiro, ou seja, eles não apresentam interrupção no fluxo das águas, tá? Sobre nenhum período, seja a seca ou seja de cheia, não interessa, tá? Esse rio, como ele é abastecido, ele tem água o ano inteiro, independente se tiver uma seca ou se tiver chuva. Essa água ali é constante, tá? Esses rios, eles geralmente são alimentados por uma fonte contínua, que faz com que o nível de suas águas nunca fique abaixo da superfície terrestre. Ou seja, o rio perene, ele vai correr o ano inteiro, tá? Porque ele tem uma fonte na qual ela fica direto. Então, ela vai sempre abastecer esse rio, independente da estação do ano, tá? Nós temos também os rios que a gente pode chamar de efêmeros, tá? Esses rios efêmeros, eles se formam somente por ocasião das chuvas. Ou seja, se não chover, não tem o rio. Esse rio, ele depende muito da chuva, tá? Ele ocorre logo após a ocorrência da chuva. Então, tu tem ali o local, começa a chover, chove muito, logo depois o rio começa a se formar, tá? Agora, são alimentados exclusivamente pela água do escoamento superficial, porque eles estão acima do lençol freático, ou seja, da água subterrânea. E nós temos também os rios que a gente chama de intermitentes ou temporários, tá? O que seria rio intermitentes ou temporários? São aqueles rios que ocorrem apenas um período do ano, ou seja, em alguma determinada época do ano, esses rios vão estar ali. Um outro determinado tempo, eles não vão constar ali. Então, na verdade, esses rios, eles ocorrem apenas nesse período, ou seja, eles secam quando vem a época de estiagem. Chove, tem ali o rio, tá? Quando chega a estiagem, aquela época de seca, os rios começam a sofrer. E com isso, eles vão secando, tá? Então, isso significa que este rio, ele não vai ter uma nascente própria, tá? Ele vai depender da chuva. Quando acabar a chuva, o rio também acaba, tá? Ele acaba desaparecendo. Esses rios, eles sofrem com a seca das estações. Assim, eles existem em épocas chuvosas e quase desaparecem na seca, no congelamento dos seus leitos, decorrente da baixa pluviosidade, que são as chuvas, tá? De uma tal forma que o lençol freático não consegue alimentar, porque o nível está muito baixo. Então, nesse caso desse rio, o lençol freático dele é muito baixo. Vem a chuva, acabou, entra a estiagem, né? Vem a seca, o lençol freático dele não consegue absorver e continuar alimentando esse rio, tá? No que a gente diz respeito a relações entre a drenagem com as águas da superfície, a gente também classifica os rios. Ou seja, o que a gente quer falar? A drenagem, tá? E a superfície. Então, aí nós temos um rio efluente. Por quê? São os rios que recebem a contribuição do subsolo, da água do subsolo, tá? E elas aumentam sua vazão em direção à junçante, tá? Esse tipo de rios são característicos de regiões úmidas. E temos também os rios influentes. O que são rios influentes? São rios que perdem a água para o subsolo, ou seja, nós temos o rio e a água desse rio, tá? O subsolo, ela absorve, ou seja, tem uma infiltração aí. Além dessa perda por evaporação, eles diminuem a sua vazão em direção à jusante e podem secar antes de atingir o mar.
são típicos de regiões de climas áridos. Então, antes que o rio chegue ao mar, ele acaba secando, tá? Agora, nós temos aí também uma classificação de rios de acordo com o relevo, tá? Então, nós temos, por exemplo, Rio de Planalto. O que são rios de Planalto? Rios de Planalto são rios que eles costumam apresentar-se em áreas que o relevo é mais acentuado, tá? Possuem um fluxo muito forte em razão dos acidentes geográficos, ou seja, ao longo desse percurso, você não tem um rio bonitinho, corrido, retinho, tá? Tem a nascente e tem ali os acidentes geográficos. Esses acidentes geográficos são pedras, são buracos. Então, o rio, na medida que ele sai lá da nascente e ele vai atravessando esse curso que é totalmente acidentado, ele vai ganhando força e ele vai aumentando, ele vai apresentando uma diferença, tá? Então, entre a nascente e a foz, esses rios ele vai ganhando muita força. Esses rios, eles são como é que se diz? Eles são bem recomendados, tá? Para navegação, para geração de energia. Eles não são para navegação, tá? Por ele vir de um planalto, tá? E uma área que é acidentada, onde ele ganha força para gerar energia, esses rios são os ideais. Então, toda vez que você encontrar uma usina elétrica, tá? Ela é alimentada pelo rio de planalto. Olha só, gente, não é que um rio de planície ele seja impossível, tá, de se construir uma hidroelétrica. Também pode, só que a dificuldade é maior, tá? O ideal para alimentação de uma hidroelétrica é o rio de Planalto. Os rios de planícies, né, que são planos, tá? São rios que apresentam um curso regular, tá? O relevo não é tão acidentado, o fluxo das suas áreas não é muito rápido e a instalação de hidrelétrica, embora seja possível, tá? Não é recomendada, porque a demanda de construção dessas barragens é muito grande para um baixo aproveitamento energético. Então, por isso é que ele não serve, tá? O que gera também duros impactos ambientais. Os rios de planícies, tá? Principalmente os mais antigos, costumam apresentar canais cheios de meandros, tá? Ou seja, curvas, tá? Esses meandros aí são curvas. E é muito frequente e são acentuadas. E o exemplo do rio Amazonas. Quando a gente tem um rio de planície, geralmente o rio de planície, tá? Ele é mais utilizado para navegação, tá? E não para a construção de usinas elétricas. Agora também a gente pode classificar os rios, tá? De acordo com a coloração das águas, tá? Nós temos rios de águas claras, rios de água branca e rios de água preta, tá? Como que seria isso? Os rios de águas claras são o tipo de rios considerado mais puro, tá? Com maior potencial turístico, são também chamados de rio de águas azuis, possui pouca quantidade de sedimentos e de outros sólidos em suspensão. Já o rio de água branca são aqueles que apresentam quantidade de sedimentos, que são oriundos de rochas como calcário, além de apresentar minerais como o magnésio, que tem muito, tá? Ele vem em abundância e confere um tom natural esbranquiçado nas águas, tá? E nós temos também os rios de água preta. Os rios de água preta, nós temos como exemplo, o mais comum é o Rio Negro, tá? Na região da Amazônia. Eles são rios que apresentam sedimentos mais antigos ou pigmentações oriundas de reações químicas, tá? Ele influencia muito na vegetação, tá? São rios de água um pouco mais ácidas
e com maior presença de material orgânico.